Olá, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma palestra da nossa segunda maratona dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. E agora nós vamos trabalhar uma temática bem importante com um trio de mega peso que nós temos aqui na nossa pós-graduação. E a palestra de agora é especialização e preparação para concursos na atuação profissional. Para falar dessa temática, nós temos aqui nosso querido professor Álvaro, a professora Sandra e uma pessoa, gente, que eu tenho certeza que vocês têm uma curiosidade para conhecer quem ela é, porque assim, ó, ela ensina a gente o tempo inteiro e ela coordena todos os nossos bastidores, ela tira a gente de cada fria que vocês não têm ideia. Ela socorre a gente o tempo inteiro, que é a nossa querida Thaís Marion. Gente, a palavra é com vocês. Thaís, a palavra é contigo. Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Obrigada a todos que nos acompanham até esse momento. Sou Thaís Marion, atuo como coordenadora técnica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Uninter e estou aqui com a professora Sandra e o professor Álvaro, coordenadores dos cursos de especialização, que vocês já encontraram hoje em outras palestras, né? E agora nos reunimos para conversar sobre especialização e preparação nos concursos na atuação profissional. É uma satisfação compartilhar esse momento com todos vocês e com o professor Álvaro e a professora Sandra. Para nos orientarmos melhor nesse assunto e para sanarmos algumas dúvidas que sempre surgem em relação a esse tema, nós vamos falar sobre o que vem a ser uma pós-graduação. Parece até um pouco redundante, né? Mas a pós-graduação é tudo que vem após a graduação. Segundo a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a pós-graduação abrange os programas de doutorado, mestrado, os cursos de especialização, aperfeiçoamento, ofertados a candidatos diplomados em cursos de graduação. Thaís, será que é a mesma coisa falar pós-graduação e especialização? Essa é uma dúvida que sempre surge. É uma dúvida mesmo? E a resposta é não, porque a especialização ela é apenas um tipo de pós-graduação, que é classificada como o lato sensu. Temos também os cursos de aperfeiçoamento e ainda o mestrado e o doutorado, que são classificados como stricto sensu. E dando ênfase, nesse caso, à especialização, lato sensu, hoje ela é regulamentada pela Resolução 01 de 2018, do Conselho Nacional de Educação, que entrou em vigor agora em abril de 2018, com várias definições. E dentre elas, que a especialização é um curso de 360 horas, no mínimo 360 horas, podendo o aluno optar por realizar o TCC ou não. Essa foi uma vantagem dessa nova resolução. Dessa forma, os candidatos eles podem se especializar em áreas do conhecimento vinculadas à sua graduação ou em outras áreas para um melhor direcionamento da sua carreira profissional, quer em empresas públicas ou quer em empresas privadas, nos diversos ramos aí que o mercado de trabalho oferece. E uma informação muito importante é que as instituições que ofertam os cursos de especialização precisam estar regulamentadas ao MEC, né? E a Uninter tem essa grande vantagem aí. Ela é regulamentada pelo MEC em todos os seus cursos de pós-graduação, atendendo a resolução da especialização lato sensu. Hoje na Uninter nós temos 232 cursos de especialização na pós-graduação lato sensu. Isso aí distribuído em 18 áreas do conhecimento. Então, você veja que temos uma gama bem grande de cursos ali para nossos alunos poderem frequentar, né? E além dos cursos também na pós-graduação, do mestrado e doutorado. Então, especialização lato sensu, e temos os programas de mestrado e doutorado que seriam o stricto sensu, né? O mestrado, o aluno ao final do seu mestrado ele tem que produzir uma dissertação, o tempo ali varia de 18 a 24 meses, né, que é o período para terminar o seu mestrado, e no doutorado, ao final do seu doutorado, além das aulas obrigatórias, assim como no mestrado tem aulas obrigatórias, o aluno tem que produzir uma tese, e o tempo ali varia entre 24 a 48 meses, né? Enquanto na especialização nós temos cursos a partir de 360 horas, que daria em torno de 9 meses, para mais sempre,
o mestrado vai variar entre 18 a 24 meses e o doutorado entre 2 a 4 anos, né? E uma particularidade é que aqui na Uninter, nosso mestrado em educação é um mestrado, né, profissional. Mestrado em educação e novas tecnologias, assim como o nosso doutorado também, certo? Porque até muito tempo atrás a gente só falava em mestrado e doutorado acadêmico. Então, alguns anos para cá, houve um pouco dessa migração, né? E aí, então surgiu o tal do mestrado profissional e o doutorado profissional. O que nós temos na Uninter na educação é mestrado profissional e doutorado profissional. E, professor, tem diferença, e qual seria a diferença mais fundamental entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional? Ah, certo. Uhum. Então, no mestrado acadêmico, ele é voltado para pesquisa mesmo, né, didática, de escrita, para a sua dissertação, e é voltado a formar professores e pesquisadores na área da educação. Já o mestrado profissional, além, né, temos que fazer também uma dissertação no final, temos que fazer uma tese lá no final do doutorado, igual ao acadêmico, não foge disso, só que além disso, o profissional ele exige que você produza um produto, né? Ao final do seu mestrado, além de toda aquela escrita, a pesquisa que tem que ser feita, tem que fazer um produto. E esse produto pode ser voltado tanto para auxiliar no ensino, né, no nosso caso, um mestrado profissional na área da educação, quanto para a indústria, para outras áreas, para os outros segmentos da economia. Então, a diferença básica entre o acadêmico e o profissional é a aplicabilidade, né? Você pode fazer um mestrado acadêmico e vai ser professor, pesquisador de academia. O mestrado profissional, eu posso fazer um mestrado na área da educação, eu posso fazer um mestrado profissional na área da administração, e virar, né, pesquisar um setor da administração para desenvolver melhor um segmento daquela empresa. Eu posso fazer um doutorado profissional, na área de direito, né, me especializar naquilo para melhorar aquele segmento. Então, basicamente é isso aqui, né, é a aplicabilidade entre os dois, essa é a diferença. O mestrado... Oi? Sim, não, pode falar, professora. O mestrado profissional, ele é bastante interessante, ele tem a mesma validação do acadêmico, né? Perfeito. Porém, a diferença, como o professor falou, é desenvolver uma ferramenta, vamos dizer assim, né? Ou uma tecnologia, ou uma metodologia que seja aplicável à vida profissional. Exato, né? ele é alinhado com as necessidades da escola, com a necessidade da empresa, né? O objetivo é contribuir sempre para um setor produtivo, não é somente fazer aquela pesquisa acadêmica, mas contribuir para que o setor produtivo tenha uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta tecnológica, uma metodologia melhor, ou, como eu disse, pode ser na empresa, uma metodologia melhor para dirigir a empresa, ou uma forma melhor para ensinar o conteúdo de física, como fizemos uma palestra ainda há pouco, né? Então, essa diferença, tem que ter esse produto que vai diferenciar os dois. E até acho que é bem importante colocar aqui para a gente, de repente, fechar esse tema, que é esclarecendo ali essas questões do que seria a pós-graduação, né? Nós falarmos que para quem realizou sua graduação, por exemplo, em outro país, né? Se tem alguém aqui no nosso meio nos assistindo que realizou sua graduação em outro país e deseja se matricular numa especialização na Uninter, ele precisa passar pelo processo de revalidação do seu diploma de graduação, né? Que é específico em universidades públicas, e assim também quem realizou, né, o seu mestrado e o seu doutorado também no estrangeiro, precisa passar pelo processo de reconhecimento. Não só na Uninter, né? Não só na Uninter, né? Qualquer universidade ela vai exigir isso, né? Mas com certeza eles vão procurar pela Uninter, professora Alva. Com certeza. Esperamos por todos eles que estão ansiosos. Já temos vários, né? E com certeza aguardamos vocês. Ótimo fechamento, Thaís. E como a especialização pode contribuir em relação à carreira profissional? A especialização ela abre muitas oportunidades, né, para essas promoções e seleções. Ela especializa, ela promove os profissionais para os processos seletivos, tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas. Muitos se interessam pela carreira pública, né, em atuar em cargos, inclusive, que são ofertados somente na área pública. A professora Sandra mesmo é da área ambiental, ela até pode apontar bem isso, né? Existem cargos na área ambiental
que eles são específicos cargos públicos, eles não têm em empresas privadas, não é? Inclusive tem um curso, né, Thaís, puxando o ganchinho que você deu, Uhum. temos um curso de pós-graduação que é Sustentabilidade e Políticas Públicas. Ele é focado mais para a área pública. Não que que trabalhe um candidato ou um aluno que queira fazer esse curso, que esteja na área privada, não possa Privada não fazer. possa. Mas ele é específico Ele tem um para direcionamento. planejamento, as políticas públicas, a sustentabilidade da área pública. Esse curso nós oferecemos e ele tem assim uma procura bastante grande pelo Brasil todo, porque cada dia mais as pessoas ou fazem concurso e vão atuar dentro das organizações públicas, né, ou fazem um trabalho, contrato, alguma coisa, tem que estar adequado Prestando àquelas serviço. normas, Exato. as normas e as leis públicas. Pode ser da esfera federal, estadual ou municipal, mas ela tem que estar adequada ali. Então esse curso tem dado uma boa, base, né, para esse candidato ou esse aluno que faz o curso. Que legal saber, é importante até ter trazido isso, professora. Eu Isso possuo mesmo. experiência em coordenação de concursos públicos em alguns estados do Brasil, e o professor Álvaro também é coordenador dos cursos preparatórios para concursos, que é um outro braço que a Uninter tem. Para quem não conhecia, a Uninter também oferta cursos preparatórios para concursos. Nós faremos um recorte aqui sobre algumas dicas para os profissionais que participam tanto dos processos seletivos em empresas públicas quanto em empresas privadas. O que é muito importante nesse tema, né? Acho que, em primeiro lugar, é o candidato definir qual é a sua área de atuação, em que ramo ele pretende ingressar, porque você não pode tentar, por exemplo, vagas para todas as linhas, né, de atuação, seja na empresa privada, ou você também não pode tentar todas as vagas nos concursos públicos. É necessário que você defina essa atuação e trabalhe, né, direcionado a isso. Isso, quando possível, é importante até que se defina já desde a graduação, a sua área de atuação. Mas, por vezes, nós mudamos, né, de opção profissional no decorrer da nossa atuação, ou por interesse próprio, né, por, às vezes, desenvolver habilidades mais em uma outra área, criar afinidades em uma outra área, ou pelas oportunidades que o mercado nos oferece. Às vezes nós estamos atuando numa área e outras oportunidades surgem. Definindo essa área de atuação, é necessário trabalhar para construir ou desenvolver sua carreira profissional dentro disso, né? Por isso essa definição. A escolha da especialização, geralmente, ela é já numa fase mais amadurecida, né? A graduação, geralmente, quem está começando ali a graduação, alguém é mais novo, ainda não tem uma definição com relação ao mercado de trabalho, as suas habilidades, e aí, com o passar do tempo, e depois, às vezes, já feito uma graduação, ou uma segunda graduação, ou já com uma especialização, ele pretende definir uma escolha de um outro curso para mudar a sua área. E aí, já é uma fase um pouco mais amadurecida. Em relação a essa área de atuação, às vezes se pretende atuar para adquirir uma determinada vaga, né, numa empresa privada ou numa empresa pública, e aí você precisa seguir alguns passos que caracterizamos aqui como muito importantes para concorrer a essas vagas, né? Quando se pretende buscar uma vaga, você precisa ler o edital da vaga. Parece um pouco muito estranho importante falar isso. mas o edital, ele é o norte sobre aquilo que você está se inscrevendo. E isso, gente, independe de ser uma empresa pública ou privada. Hoje as empresas privadas estão investindo muito na seleção de pessoas, né, tendo processos seletivos com várias fases para que eles possam obter uma assertividade na escolha do candidato, né? Os concursos públicos sempre foi um processo seletivo mais apurado, mas hoje as empresas privadas também passam por isso. Então, ler o edital, saber do que se trata esse edital, né, é muito importante. Se você ainda não definiu, por exemplo, ou você já definiu, mas ainda não se inscreveu para uma determinada vaga numa empresa, por exemplo, quero ser professor na Uninter, quero atuar
no ensino, na graduação, ou quero atuar na pós-graduação, ou, por exemplo, os concursos, os tribunais, defensoria pública, né, algum cargo na área da saúde ou da educação, né, na área pública, que seja voltado à gestão ou à docência, começa a ler os editais atuais, né, ou editais passados, para que você possa entender a dinâmica desse processo seletivo. E assim você vai já se preparando, já entendendo como funciona. Deixa eu falar um pouquinho aqui, a Thaís fala bastante, né, a gente gosta que ela fala bastante aqui, mas entrou uma pergunta aqui, né, entrou para mim aqui, perguntando quanto custa aqui o nosso mestrado. Então, o mestrado em educação hoje são 23 parcelas de R$ 1.590, tá? Então, esse é o valor de investimento aqui do mestrado em educação. Aí, voltando a falar aqui, nós estamos falando sobre a dinâmica dos candidatos, né, deixa eu dar uma folga ali para nossa palestrante. Então, como ela disse, é preciso a gente pesquisar a instituição que nós queremos fazer um concurso. Né? É um outro ponto também. Né, porque, de repente, precisamos ler o edital, mas cada instituição é diferente. Eu quero fazer para a Polícia Federal. A Polícia Federal, eu vou precisar fazer uma prova de área de direito, todas as áreas do direito. Depois eu vou ter um tal do TAF lá, que é o teste de aptidão física, nós vamos falar mais para frente, talvez, né? Talvez a Thaís fale um pouco mais sobre isso. Então, precisamos saber o que lá a instituição pede. Ah, ela pede especialização em qual área? Na área de direito, eu vou fazer para a Polícia Federal, então, se eu tiver uma especialização na área de direito, talvez essa especialização conte mais pontos dentro da minha prova do que uma especialização na área de educação. Agora, se eu for fazer, de repente, para uma vaga numa cidade qualquer, para um outro cargo qualquer, e qualquer especialização pode contar pontos iguais. Por isso que é importante a gente saber qual instituição pretendemos entrar. Exatamente. Né? E entender investigar, ver. Exato. A cultura dessa organização, para ver se essa cultura é alinhada também com os nossos princípios, com os nossos valores, não é? Porque às vezes a gente passa e acaba não se adaptando, não é? Entender também sobre o desempenho da função que a gente pretende se inscrever, né? Para que a gente não se frustre depois com a atuação da vaga escolhida. Verdade. Todos esses pré-requisitos, né, que a vaga pede lá, que o edital pede. Qual é essa formação específica? Ah, eu preciso de um curso de direito, eu preciso de um curso de magistério, eu preciso de um curso de licenciatura em física, né? Por exemplo, eu sou formado em física, dou aula de física há alguns anos, de repente eu vejo um edital e está lá, a prefeitura da cidade tal contrata professor de física, paga R$15 mil por mês. Eu só olho isso aí para mim e tá bom, né? Opa, 15 mil por mês é esse concurso que eu vou fazer. Sou formado em física, vou lá, pago taxa de inscrição, estudo, faço o concurso e passo. Quando eu vou levar a documentação, a pessoa lá diz assim, ô professor Álvaro, cadê seu diploma do magistério? Eu falei, não, eu não tenho magistério, eu só fiz formação em física. Ela, não, mas é que essa vaga exige magistério. Então, a gente tem que cuidar com esses pré-requisitos. Voltamos, né, no mesmo ponto. É importantíssimo ler sempre o edital, né? Sempre vai ter lá alguma coisinha que talvez possa nos atrapalhar. Então, vou fazer um concurso, presta muita atenção no edital. Não é só ver lá, cargo é professor de física ganhando 25 mil, é esse que eu quero. Mas tem um detalhezinho lá que me impede de entrar. Então, prestar muita atenção. Será que o calendário também, quando sai no edital, é importante? Será que tem gente que perde as datas de entrega de material, de documento? O calendário do processo seletivo é muito importante, né? Porque às vezes você não tem um tempo hábil para estudar para todas as etapas, né? E aí você acaba investindo o seu tempo e o dinheiro e não estará preparado. Também é importante que ele entenda quais são as etapas do processo, se ele vai ter prova objetiva, discursiva, banca, teste de aptidão física, que é o famoso TAF, né? Testes psicológicos, exame médicos, dentre outros, porque depende de cada organização, eles definem, cada empresa define o que vai ser solicitado. Assim, para o processo seletivo em cargos públicos, mas da mesma forma para processos seletivos em empresas privadas. Uhum. Por isso que é importante se organizar, né? Depois que eu ler o edital, vou me organizar. Como que eu vou estudar?
Tantas horas por dia eu vou estudar um material que está lá que eu preciso saber. Mas eu tenho o tal do TAF, né, que foi falado. Então eu tenho que começar a correr todo dia. Porque não adianta eu tirar 10 em todas as provas, vou lá e não consigo correr 100 metros. Vou reprovar. Então a gente precisa se organizar. Trabalho 8 horas por dia, chego em casa, estudo um pouco para aquele concurso, faço exercícios todos os dias para me preparar para o TAF. Né? Então temos que organizar metodicamente esse tempo ali. Foi falado também sobre bancas. A gente sabe, algumas instituições vão fazer uma banca para professor, por exemplo. E ela diz assim, você vai fazer a banca para a área de física, então vem aqui, escolha um tema e venha fazer a sua aula. O que eles me pedem? Vamos pedir um plano de ensino, provavelmente. Então, elabore um plano de ensino, leve seu plano de ensino. E dê a aula de acordo com o plano de ensino que você fez um plano de ensino e pretende se candidatar para a vaga, pesquise sobre como o formato de um plano de ensino. Plano de ensino, exato. Então, você tem que ser... Exato. E o importante é você conhecer o conteúdo, né? Beleza, vou lá dar minha aulinha de física, eu sei o conteúdo, vou fazer aquela aula bonitinha, fiz o plano de ensino, eles deixaram livre para mim, eu escolhi o tema, e vou lá e dou aula. Só que, vamos supor uma coisa, a minha vaga lá era para dar aula pro 3º ano do ensino fundamental, aula de ciências lá, mas queria um professor de física. 3º ano do ensino fundamental. Eu adoro cálculo de integral e diferencial. Sei tudo, gosto muito de mostrar de onde é que vem, para que serve, então eu preparo a minha aula linda, maravilhosa, um plano de ensino bonito sobre ensinar como é cálculo de integral e diferencial. Vou lá na minha banca vai ter uma psicóloga, vai ter 2 pedagogas e vai ter um professor de física, provavelmente. A pedagoga vai sair sabendo o cálculo de integral, a psicóloga vai sair conhecendo o cálculo de integral, e no final eu vou reprovar. Por quê? Nossa, mas eu fiz tão bem. Mas, professor, a sua aula era para o 3º ano do ensino fundamental. O senhor preparou uma aula para o ensino superior. Então tem que cuidar com isso, né? Precisa equilibrar. Qual é o objetivo, né, da minha aula? Exato. E essas informações parecem ser até corriqueiras, mas elas são essenciais e muito importantes para os candidatos, para quem está se candidatando a uma vaga, quer empresa pública ou privada, e para que eles tenham um melhor desempenho, né, em todos os pontos do processo, que o processo exige. E a gente percebe muitas falhas nesses critérios e isso acaba inviabilizando a aprovação do candidato. Para processos seletivos, por exemplo, que possuem prova de títulos. Aí o candidato vai lá e, se é uma prova de títulos, eles exigem lá que ele tenha uma graduação X, geralmente eles pedem os especialistas ali, né, em uma determinada área. O candidato vai e se inscreve, mas ele não tem a especialização ainda. Aí ele vai e depois faz a matrícula e começa a fazer a especialização. No momento da prova de títulos, o que a pessoa da banca vai verificar? Qual é a data que você se concluiu a sua especialização e qual foi a data em que você se inscreveu. Se você se inscreveu não sendo especialista, você já está desclassificado. E aqui vale uma dica, não espere para escolher o seu curso de especialização. Para quem está olhando o mercado de concursos, em 2020 ele esteve mais fraco, mas nesse ano, já nesse primeiro semestre de 2021, esse mercado já voltou bem aquecido, já teve vários processos seletivos, alguns deles solicitando especialistas em determinadas áreas, então é bem importante você já definir e já começar a fazer isso, porque a hora que abrir esse edital, você já está preparado para essa vaga. Tem várias etapas quando a pessoa faz a inscrição para o concurso, existem etapas para concurso público? Sim, são várias etapas, e é importante que o candidato esteja atento a essas etapas e que ele também se prepare para todas elas, que ele tenha um equilíbrio nessa preparação, de forma a estar apto para todas essas fases. Muito importante. E como estamos falando, né, dos concursos públicos, existem alguns concursos que eles saem com mais frequência, né? Por exemplo, concursos para a área pública, dos TREs da vida, por exemplo, áreas de educação, sempre tem muitos concursos, área jurídica, área da saúde, né? Então esses são concursos que normalmente estão mais em voga. Polícia, né? Sempre tem concurso da Polícia Militar de um estado, ou Polícia do outro estado, Polícia Federal. TRF da 9ª região, da 8ª região, vamos dividindo. Muda, né? Muda a região, muda o estado, mas sempre está tendo. Então esses são
para quem está de olho nos concursos, esses são os que mais saem, né? Para Exato. professor, Eu temos até- bastante, mas fica restrito aí às federais, aos concursos. Tem uma pergunta bem legal aqui, ó, da Ana Rosi. Thaís, Oi. quer Tenho uma responder? dúvida. Sou Uma dúvida. formada e faço pedagogia. Posso fazer pós-graduação e se terminar antes da conclusão da pedagogia, em concurso, será aceita? Não. Peraí, que eu acho que eu não entendi. Posso fazer a Ah, pós-graduação e se terminar. Se você terminar antes da conclusão da pedagogia, não entendi, eu acho. Ela pergunta se ela é formada em pedagogia, né? Sim. Ela é formada e faz pedagogia. Ela já é formada em alguma coisa e faz a pedagogia. Posso fazer pós-graduação e se terminar antes da conclusão da pedagogia, que será a segunda, com certeza, graduação dela, em concurso, será aceita a especialização? Então, tem 2 ressalvas aí, né, a gente não sabe qual é a sua formação, a sua primeira formação. Se essa primeira formação ela for alinhada com o que ele pede, né, ok, né, eu preciso que você seja formado lá em geografia e tenha uma especialização em geografia econômica, vamos supor, aí sim, nesse caso atende. Então é necessário olhar no edital o que ele está pedindo, se ele está pedindo os títulos tanto de graduação como de especialização, ou se ele só está pedindo especialista, porque tem alguns cargos que ele só pede que seja especialista e alguns pedem que seja especialista em uma determinada área, né? Ele tem uma especificidade ali. E tudo isso é, gente, muito importante. Tem alguns exemplos, por exemplo, o processo seletivo da Defensoria Pública, que tem várias etapas, né? Ele tem prova discursiva, prova objetiva, prova oral. Às vezes o candidato vai lá, foca, se prepara só em estudar o conteúdo, mas esquece de preparar, por exemplo, se preparar para a prova de títulos, não tem toda a documentação pronta, né? Eles pedem também produções científicas e aí ele não tem. Então, o que acontece? A prova da Polícia Federal, como o Álvaro mencionou, né? É uma prova muito concorrida, a prova objetiva é muito difícil, né? O TAF também da Polícia Federal é muito difícil. O que acontece? Ele vai super bem na prova objetiva e não se preparou para o TAF. Aí ele tem um ótimo desempenho na objetiva e um desempenho muito baixo no TAF. Isso afeta o desempenho, fica desequilibrado, né, o desempenho dele. E aí, no final, ele não tem um bom desempenho geral na prova. Veja, então é necessário equilibrar tudo isso. E essa documentação de títulos que você aborda, ela tem que ser comprobatória. Tem que ter toda a comprovação, né? A titulação. Não basta uma declaração, com certeza, ou dizer que fez, citar a instituição, não. Tem que ter o certificado, não é? Tem que ter a comprovação de que ele tem aquele título. É isso mesmo, Thaís? Exatamente, tem que ter a comprovação. Se você não tiver, se essa documentação não estiver ali em mãos, né, com as datas precisas, o processo seletivo acaba não te aprovando, né? E isso é bem importante, até todos esses pontos são importantes, mas um ponto é com relação ao conteúdo, né, listado no edital. Para isso, eu até vou pedir para o Álvaro falar um pouquinho sobre os cursos preparatórios que hoje a Uninter está ofertando. O Will já apontou lá, ó. Já. Calma. Vamos terminar então. Vamos terminar. Exato. Estamos aqui, né? A Uninter está aqui há 25 anos no mercado já, né? No mercado EAD, uma potência nacional no ensino EAD. E esse ano passado, começamos também na área de concursos. Fomos um pouco prejudicados devido à pandemia, todos já sabem, mas já temos alguma coisa para a área de concursos. E como estamos focando em concurso, então vai fazer um concurso, o importante é fazer um preparatório, né? Porque lá você vai ter as dicas dos professores que sempre estão dando aula nos cursinhos, qual é a melhor forma de se fazer uma prova, algumas dicas, o material de acordo com os editais. Então, hoje na Uninter a gente tem algumas disciplinas básicas do ensino médio, né? Já preparamos algumas disciplinas para concursos de nível médio, como geografia, matemática, português, história, redação, formas de redação, né? E estamos começando, em breve também teremos aí disciplinas para concursos de nível superior, né? Mas visitem nosso site lá e estejam conosco. Já que o William apareceu, então nós vamos encerrar aqui, né? E o que a gente quer falar para vocês, acho que tem muita coisa para se falar sobre concurso,
né? E não só sobre concurso, mas também sobre as vagas, né, em empresas privadas, sobre o processo seletivo como um todo. Mas o que nós queremos fechar aqui falando para vocês é: não fiquem esperando a oportunidade surgir para você se preparar. Né? Se prepare agora, porque amanhã a oportunidade chega e você já está preparado e pode aproveitar. Trace seus objetivos, escolha um curso de especialização, né? Seja para definir, seja para melhorar a sua carreira profissional, ou, por que não, mudar o rumo da sua carreira profissional. A pandemia ela trouxe muitas limitações, mas ela também trouxe novas oportunidades, novas formas de pensar, inclusive financeira, exigindo que pensemos em como gastar o nosso dinheiro, novas prioridades, onde investir. E investimento não é só fazer render o nosso dinheiro em uma aplicação. Investir também é aplicar o nosso dinheiro em uma especialização, por exemplo. No conhecimento, que vai nos preparar, abrir oportunidades no mercado de trabalho, vai oportunizar uma renda extra, trazer uma estabilidade financeira, né, uma satisfação pessoal e profissional e oportunidades de recolocação no mercado de trabalho, onde muita gente aí está precisando, né, de uma recolocação. Investir na educação, uma frase antiga, né? Investir na educação é investir no futuro. E é a melhor forma de mudar o mundo. Então, não perca tempo. A hora é agora. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos pessoal, que nos acompanharam, William, professoras. Perfeito, pessoal. Obrigado e nos acompanhe aí para a próxima palestra. Até mais. Tchau, tchau.